Após um mês andando de lado, o Bitcoin voltou a se movimentar, dessa vez caindo ali para os 29 mil dólares, porém sem muita volatilidade, sem grande força. E claro, a gente fica aí agora com a dúvida, será que vai continuar caindo? Será que vai subir forte? O meu nome é Wellington Silva, sou entusiasta investidor cripto desde 2016 e no vídeo de hoje vou mostrar para vocês o que esperar do Bitcoin a partir de agora, quais são os próximos suportes, resistências e como você pode se posicionar para ter chance de fato de ganhar alguma coisa caso o mercado suba forte, você queira fazer um trade com esse movimento. Se você é veterano aqui no canal e gosta do meu conteúdo, já deixa o seu gostei. Se você é novo aqui no canal, se já assiste os meus vídeos, mas ainda não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações, para assim você não perde nenhum dos vídeos aqui do canal, toma as melhores decisões com o seu Bitcoin. Então quer entender por que o Bitcoin está se movimentando dessa forma e o que fazer para ganhar caso ele faça uma nova alta? Bora para o vídeo de hoje. Pronto, pessoal, cá estou então no gráfico diário do Bitcoin. Aqui a gente já consegue ver o que está rolando. Então, basicamente, o preço do Bitcoin ficou preso na região aqui entre os 30 mais ou menos, entre os 29.500 e os 31.500. Então, mais ou menos ali sempre oscilando 2 mil dólares para cima, 2 mil dólares para baixo e não saía dessa região. Mas aí, então, aqui no dia 24, anteontem, o preço caiu aí por volta de 3%, chegou a cair um pouco mais de 3%, considerando a máxima para mínima, porém aí acabou fechando com 3,02% de queda e agora está segurando aqui novamente na região dos 29 mil dólares, sem cair e nem subir de forma relevante. Pontos importantes a se atentar aqui. Quais são os próximos suportes do Bitcoin? Aqui eu estou considerando como parâmetro os suportes e resistências baseados em volatilidade, que eu já mostrei para vocês aqui no canal, onde temos os suportes e resistências aqui nas seguintes regiões. Primeiro, suporte inicial aqui do Bitcoin 27.361 e depois o segundo suporte 24.254, tá? Então a gente pode vir aqui e movimentar 27.361 mais ou menos e 24.254 mais ou menos aqui os dois suportes do Bitcoin. Já na resistência nós temos aqui o preço de 33.557 e 36.683, então 33.557 mais ou menos aqui e 36.683. Então esses são os suportes e resistências do Bitcoin no momento, tá? A expectativa é que o preço do Bitcoin ao longo desse mês de julho fique entre essa região. Então a probabilidade de 68%, tá? E aqui, de fato, utilizando probabilidade, não utilizando mágica da minha cabeça, eu já mostrei para vocês aqui o artigo científico que embasa essa teoria aqui, que embasa essa metodologia para você trabalhar suportes e resistências, e a gente consegue trabalhar com probabilidade de fato. Probabilidade de 68% do preço do Bitcoin em julho ficar entre os 27 e os 33, ok? Então, aqui essa probabilidade a gente já sabe o que? A gente está chegando já no final de julho, eu mostrei isso aqui para vocês lá no começo de julho e continuamos nessa região, probabilidade batendo. E temos aí 95% de chance, tá? Por volta de 95% de chance do preço ficar entre os 24 e os 36. Veja que só com essa metodologia aqui você já consegue pensar o quê? Chegou em agosto, você vai, calcula resistências, suporte e resistências para agosto e você sabe qual a probabilidade do preço ficar em determinada região e você não fica que nem maluco ali tentando buscar algo além disso. Já sabemos que daqui para o dia 31 de julho é muito improvável que o Bitcoin saia dessa região dos 24 aos 36 e também mediamente improvável que ele saia aqui dos 27 aos 33. Vai ficar nessa região provavelmente. Se ele cair mais, se ele continuar caindo, deve vir buscar aqui o primeiro suporte dos 27.300. Tá? O primeiro suporte 27.300. Se ele subir forte, não acredito que vá passar dos 33.500, justamente porque essa probabilidade de 68% costuma bater muito, muito bem. Beleza? Outro ponto, além de olhar para essas probabilidades, ou seja, primeiro, você já sabe que dificilmente o Bitcoin vai sair daqui para o final do mês dessa região dos 27 aos 33 e muito menos dos 24 aos 36. Nós já sabemos que
o Bitcoin tem tendência de alta, né? Nós já mostramos aqui em diversas análises passadas, topos e fundos ascendentes, característica padrão de tendência de alta. Nós sabemos que agora o Bitcoin está com volatilidade baixíssima. Aqui embaixo a gente consegue ver no indicador de volatilidade histórica, mostrando que a volatilidade chegou a ficar abaixo de 20 e agora está aqui por volta dos 21 mais ou menos, tá? Então chegou a ficar abaixo de 20, mas o nosso indicador Z-Score está abaixo de 0, então não caracteriza a compra por esses dois indicadores. Teria que esperar o quê? Teria que esperar o preço movimentar de forma que a volatilidade continuasse abaixo de 20 e o Z-Score voltasse acima de 0. Aí daria a compra do Bitcoin com probabilidade aí de quase 70% de chance de pegar o movimento de alta. Beleza? Perfeito. Entendido isso, o que a gente pode analisar além disso? A gente já sabe que o preço não vai sair dessa região, dificilmente ele vai sair dessa região. Nós já sabemos que a volatilidade está baixa, mas nós não temos um indicativo com essa volatilidade baixa para entrar numa compra. O que a gente pode fazer? A gente pode analisar o seguinte, justamente essa questão do período consolidado. Então o Bitcoin passou aqui 30 dias andando de lado, ok? O que acontece se eu comprar o Bitcoin, depois ele passar mais ou menos 30 dias de lado e cair aqui por volta de 3%, que foi o que aconteceu? Então, se o Bitcoin passa 30 dias de lado, na média, e ele cai 3%, e eu compro, e eu seguro ali pelo menos 5 dias, o que acontece? Eu ganho dinheiro? Eu tenho uma esperança matemática positiva? Foi esse teste que eu fiz aqui, né, para avaliar o que esperar a partir de agora para os próximos 5 dias, no caso, a partir do dia 24. Então, já passou 2 dias, né? A gente iria aqui do dia 24 até o dia 30. Então, daqui para o dia 30, do dia 24 para o dia 30, o preço do Bitcoin subiria. Qual a probabilidade disso? A gente vai, então, e vem aqui no Python, como sempre. Eu gosto de pegar aqui, baixei os dados do Python utilizando esse código aqui. Vou até colocar no meu GitHub esses códigos para vocês possam ter acesso e, caso gostem de programação, mexer e ver como é que eu fiz, né? Então, baixei aqui os dados do Bitcoin de 2010 até hoje, mas na verdade 2011, agosto de 2011 até hoje. Calculei aqui, então, o seguinte, né? Em vez de usar a média móvel, eu sempre falo para vocês, não vamos usar a média móvel, não vamos usar análise padrão, né? Então, a média móvel ela é uma média dos preços. A média móvel, aqui eu estou botando uma média móvel de 30 dias, então ela está olhando a média dos últimos 30 preços do Bitcoin, tá? E se a gente for olhar, é o seguinte, quando o preço do Bitcoin consolida, o que acontece é justamente o quê? A média vai de encontro ao preço, porque o preço não está saindo do lugar, a média acaba meio que convergindo com o preço, até o preço cruzar a média, né? Ou a média cruzar o preço. Para a gente simular isso aqui de forma mais clara, em vez de ficar olhando para preço, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a distância do preço para a média. Então, qual é a distância em porcentagem do preço para a média? Ok? Então, eu calculei aqui uma média móvel de 30 dias e fiz a distância do preço, fechamento, para a média móvel de 30 dias em porcentagem, que dá isso aqui ao longo do tempo. Olha só, movimentação dessa distância. Então, teve momentos ali, lá em 2014, por exemplo, a gente teve 150% de alta no preço do Bitcoin, a ponto da média ficar lá para trás, né? Também a gente teve aqui queda de 50%, com a média ficando lá para trás. E, claro, o preço se movimentou aí ao longo do tempo, ficando aqui na maior parte do tempo aqui, entre 50% de alta e 50% de baixa. Beleza? Agora, a gente já sabe o quê? Que quando o preço meio que afasta muito da média e ele começa a cair, meio que o preço está realizando uma correção ali, ou a gente está tendo uma consolidação, como a gente viu aqui. Ok? Consolidação. Beleza. O que é que dá para fazer com isso aqui? Olhando para os próximos 5 dias, então pegando aqui um alvo do que vai acontecer para os próximos 5 dias. O que acontece quando o preço do Bitcoin cai 3%, cai mais 3 ou mais por cento? Depois a gente tem uma distância da média de pelo menos 3%. Foi o que aconteceu aqui. Então a gente está avaliando o quê? A gente está avaliando justamente esse período em que a gente tem o preço abaixo da média, depois de estar aqui a um período consolidado, avaliando aqui, para avaliar esse período de consolidação, a gente está usando justamente essa questão da média. Então, pegando em média nos últimos 30 dias, o preço
ficou abaixo da média, tá? E a gente pega aqui e olha isso olhando para as distâncias e não para o preço. Então, olhando ali, quando o preço do Bitcoin cai 3% ou mais e o RSI, que é o nosso indicador de distância da média, está menor do que 3%, ou seja, o preço está pelo menos na distância de 3% da média. E a gente descontando uma taxa ali de quase 0,5% por operação. Qual teria sido o resultado? Em 57% das vezes, o preço do Bitcoin subiu depois desse movimento. Então, eu poderia dizer aqui que a gente pode esperar, de hoje até o dia 30, que o preço do Bitcoin suba. Tem uma chance maior de subir do que de cair. Por mais que tenha perdido por mais que tenha perdido um suporte, digamos assim, né? Inclusive aqui, se a gente for pegar aqui e olhar, aqui seria tipo um suportezinho, beleza? Por mais que tenha perdido o suporte, a chance é de alta e não de baixa. Quando acontece esse movimento, a chance é de alta, ok? A chance maior é de alta. Porque eu vi aí a galera comentando, poxa, o preço do Bitcoin agora vai cair, vai buscar suporte. Pode acontecer, pessoal? Pode. Tem aqui uma chance de 37%, aliás, 42% de chance do preço cair, né? Mas, no passado, aconteceu muito mais um movimento de alta do que de baixa, ok? Quando a gente plota, então, a curva acumulada nisso aqui, teria tido lucro. Teria acumulado ali mais ou menos quase 700% de lucro líquido de 2012 até hoje. Óbvio, não é muito, né, comparado ao retorno do Bitcoin, mas a gente já vê que tem uma esperança matemática positiva aí. Entre ganhos e perdas, se você segue esse tipo de padrão, você tende a ganhar dinheiro e não a perder dinheiro. Mais importante do que só mostrar para vocês isso aqui, né, só mostrar o resultado dessa lógica, né? Poxa, o preço do Bitcoin caiu aqui pelo menos 3% e se afastou da média pelo menos 3% para baixo. E eu compro. O que acontece? Alta do Bitcoin na maioria das vezes, 57% das vezes. Mais do que olhar só isso aqui, saber que tem chance de lucro, é muito mais favorável você comprar agora, nesse momento, que vender. A gente tem que olhar para quê? Né? Se a gente olhasse para essa mesma lógica em diversos períodos, né, olhando ali para os últimos 5, 6, 7, 30, 60 dias, não só para os últimos 30 dias, a gente teria lucro do mesmo jeito, tá? A gente olha aqui para a distribuição da esperança matemática, olhando o que aconteceu, né, se a gente tivesse olhado para diversos períodos e não só para um, em praticamente todas as situações. Então aqui, ó, a maioria esmagadora das situações, dos períodos analisados, tem lucro, maioria esmagadora. E uma minoria aqui tem prejuízo, com esperança matemática negativa, né? Eu diria aqui que até 4 situações apenas, 4 períodos apenas de todos esses períodos analisados aqui do período. Eu analisei aqui para 5 períodos até 360 períodos, então a gente está falando aqui de mais de 350 períodos analisados, continuaria tendo lucro com essa lógica, beleza? Além disso, a gente consegue olhar para a distribuição da taxa de acerto. Então, vamos aqui, em vez de olhar para a esperança matemática, vamos olhar para a distribuição da taxa de acerto, né? Vamos mudar aqui, distribuição da taxa de acerto, né? Ou seja, distribuição da probabilidade do mercado subir, ok? Vamos colocar aqui taxa de acerto. Olha só, da maioria das vezes, esmagadora, a chance de subir é maior do que 55%, ok? Na maioria das vezes. Tem alguns casos até aqui que a chance de subir seria de 65%, 60%. Na média, se a gente pegar aqui e fizer uma média da taxa de acerto, para a gente não pegar aquela taxa de acerto de 57% e ficar, poxa, 57% de chance do mercado subir, mas a gente olhou só para um período. Se a gente olhasse diversos períodos e diversas situações com essa mesma lógica de analisar quando o preço do Bitcoin cai 3%, depois de uma consolidação, se afastando da média para baixo, né? Vamos olhar o que acontece na média e não só um caso isolado. A gente teria ali uma taxa de acerto de 58%. Então, 58% das vezes, na média, o preço do Bitcoin tende a subir depois de um movimento como esse. Logo, não faz sentido a gente ficar apostando na baixa do Bitcoin agora. Vê a coisa?
Então, em vez de eu pegar para vocês aqui, eu trazer análise gráfica mirabolante, que nem eu fazia, eu vou começar a trazer análise quantitativa, como a que vocês estão vendo aqui, e mostrar de fato a probabilidade de um determinado movimento, olhando, tentando buscar uma lógica objetiva para o que aconteceu e analisar o que acontece depois daquele tipo de movimento, olhando para o histórico do Bitcoin e traçando diversos cenários para diversos períodos de um determinado indicador, para que a gente não fique ali preso achando que, beleza, tive resultado, mas será que foi sorte? Vamos olhar outros períodos, vamos olhar outras situações. E nesse caso, especificamente, eu diria que daqui para o dia 30 tem uma chance aí de 57, 58% do Bitcoin subir, do Bitcoin fechar positivo. Isso não quer dizer que ele vai subir muito, e é muito importante salientar isso. Não quer dizer que ele vai subir aqui 20%, 30% ou algo do tipo. Se a gente for pegar aqui uma média do que é esperado que ele suba, vamos fazer uma média então da média de ganhos. Média de ganhos, ou seja, o quanto ele subiu em média quando ele subiu. Né? E essa alta aí foi de 7,4% em média. Então, a gente poderia esperar aqui uma alta do Bitcoin nesses 5 dias, do dia 24 para o dia 30, de no máximo aqui 7,4%, caso o preço do Bitcoin suba, ou seja, no máximo ele voltando ali para os 31.400, 31.500, na melhor das hipóteses. Beleza? Então, é isso que vocês devem esperar para o Bitcoin. E, caso vocês estejam pensando, Elvis, se cair, o que é que a gente deve esperar? Né? Se a gente pegar a média de perdas, então, vamos pegar a média de perdas, é esperado uma queda também de 7%, mais ou menos. Então, quer dizer o quê? Que se o preço do Bitcoin, a partir do ponto atual, ele continuar caindo e cair na média que ele caiu no passado, ele vai buscar justamente o suporte lá nos 27 mil, 200 e pouco, vai justamente nessa região aqui. Olha só que beleza. Olha como você usar a matemática, usar a estatística para tomar a decisão, coloca à frente de outro. A gente descobriu aqui nessa análise qual a probabilidade do Bitcoin ficar entre 27 e 33, qual a probabilidade do Bitcoin ficar entre 24 e 36, qual a probabilidade do Bitcoin subir a partir aqui do dia 24 até o dia 30, ok? E o quanto em média é esperado que ele suba e o quanto em média é esperado que ele caia, caso ele caia. Né? Caso, por mais que a gente tenha a probabilidade de 58% de subir, aqueles 42% tem chance de queda. Então, se cair, o que é esperado na queda? 7% em média. Beleza, pessoal? Então, essa foi a análise de hoje. Espero que isso abra a mente de vocês. Eu quero trazer mais análises desse tipo. Quero abrir a mente de vocês para começar a olhar para esse lado mais objetivo da análise técnica. Se quer usar análise técnica, usa a programação, usa o Excel, usa alguma ferramenta que te permite quantificar isso para tomar a melhor decisão possível e não ficar que nem louco, simplesmente traçando linhas aleatórias do gráfico aqui. Né? Você vê que eu tracei linha de suporte e resistência, 27 e 33, por exemplo, usando a metodologia objetiva, quantitativa, e não no que eu acho. Beleza, pessoal? Muito obrigado por ter chegado aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilha com a galera aí que gosta de Bitcoin, que gosta de análise técnica, que gosta de mercado financeiro, vocês gostam de trading, querem compartilhar isso com mais pessoas. Compartilha esse vídeo aqui para a galera mudar a mentalidade. Deixa o like nesse vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreve no canal se for inscrito. Nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. Vejo você na próxima. See you next time.